Rubia, tô me sentindo em casa, viu? Hoje eu sou suspeito pra falar... Aliás, sou suspeito pra falar do tema de hoje. E você sabe que esse tema eu não tô assim, tão em casa quanto você, mas é uma área que eu admiro muito. Você tá na varanda, vamos Tô na dizer varanda, assim. tô Tá na pertinho varanda. ali, tá quase batendo na porta pra entrar. Isso. Mas aqui no Bitar Podcast já entrou. Pode ser? Fechado. Vamos fazer o seguinte, hoje o Bitar Podcast vai falar de umas profissões, uma das mais bonitas, na minha opinião, na minha humilde opinião. A profissão das comunicações. A gente vai receber aqui publicitários, empresários desse ramo para te ajudar. Você que tem dúvida, tem interesse principalmente, eu tenho certeza que você vai sair apaixonado por esse mercado. O João já começou a dar uma pista aqui e existem várias áreas dentro da atuação da comunicação social, como o jornalismo, o marketing e a publicidade. É isso mesmo, são carreiras promissoras, mas muita gente pergunta o seguinte, será que tem que nascer com um dom? Como que funciona o processo de profissionalização, faculdade, quais são os cursos? Tudo isso é dúvida de muita gente e é claro que a gente vai esclarecer tudo isso aqui no Bitar Podcast de hoje. Esse podcast, então, é para você que tem o interesse de seguir carreira nessa área. Mas você tem ideia de como se qualificar para ser um profissional da publicidade? Então, vem com a gente que é a hora de descobrir. Para nos ajudar nessa missão, a gente chamou aqui e está recebendo no Bitar Podcast hoje 2 profissionais que eu tenho certeza que vão te influenciar nessa decisão pro lado bom, viu? Porque eu já tô adorando essa conversa. A gente tá recebendo o Rogério Fonseca. Ele é comunicador com especialização em gestão e liderança de equipes, gestão de marcas, planejamento de comunicação, comunicação digital. É fundador da Consulting. Falei certinho? Falou. Então, é uma assessoria e consultoria estratégica com foco em marcas, comunicação e projetos do terceiro setor. Rogério, muito bem-vindo. Depois você vai ajudar a gente a cada um desses cargos aqui, hein? Tá bom, muito obrigado pelo convite. Vamos torcer para esse papo ser bem bacana. Já está sendo. Será prazer tê-lo aqui, Rogério. E nós também estamos hoje com o Fabrício César. Ele é um empresário que começou a trabalhar no ramo do audiovisual em 2006 e hoje é dono da Motion, uma empresa de audiovisual de Uberlândia. Obteve destaque na área ainda jovem e conseguiu experiência para trabalhar nos maiores players publicitários de Minas Gerais, como a TV Integração, afiliada da Rede Globo, Imaginari Filmes e Damasceno Produções. Seja muito bem-vindo, Fabrício César. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. Espero ajudar o máximo que eu puder. Olha, a gente está em casa aqui, 4 comunicadores, dá para se dizer assim. Eu tenho certeza que vai despertar o interesse em muita gente aí que está em casa também, porque eu tô sabendo que a juventude, na minha época eu assistia televisão, né? Não faz muito tempo, né? E eu queria fazer aquilo lá. Queria estar dentro daquela televisão, dentro daquele tubo mágico, mas eu sei o quanto que já evoluiu. Inclusive no celular, né, a quantidade de gente que está produzindo vídeo. E eu sei que tem uma carreira que é promissora também, que o pessoal tem uma curiosidade para saber, Rubi, que é a carreira de youtuber. Então o pessoal acha que o que precisa fazer, sempre tem aquela dúvida. Youtuber enquadra nessa profissão de comunicação, né? Então é uma das variedades aí, uma das variações, uma das tendências que vem crescendo nesse ramo. Mas, para a gente voltar lá atrás, eu sei que vocês, além de excelentes comunicadores, também são empresários, então tem esse lado do empreendedorismo que eu tô curioso para saber como é que chegaram lá. Mas vamos voltar lá atrás. Queria saber, assim, em que momento da vida de vocês... Vou começar pelo Rogério. Queria saber o momento da sua vida aí, Rogério, que você virou e falou assim, cara, eu tenho o dom da comunicação, eu quero fazer isso, quero levar pra minha vida. E, claro, conta pra gente também os desafios dessa decisão. Então, eu fiz um curso técnico de formação gerencial, né, junto com o segundo grau na época. E aí, durante esse curso, comecei a ver a disciplina de marketing. A gente tinha uma empresa que a gente fazia lá, uma empresa fictícia, né? Que a gente tinha que fazer tudo dessa empresa. E eu acabei nessa empresa começando a fazer as coisas de marketing. Naquele tempo, né, além dessas coisas, eu comecei para ganhar um primeiro dinheirinho ali. Fazia cartão para um amigo, fazia... né, pequenas coisas ali, né, de uma arte gráfica ali bem inicial. Hoje eu olho e falo, nossa, mas na época eu achava o máximo, né? É sempre assim. Enfim, eu parei de ver meus trabalhos da faculdade, viu? Que decepção. Então, e foi daí que eu comecei, né? E depois que eu terminei esse curso, que era um curso ligado à área de administração, né, eu falei, eu quero fazer faculdade de publicidade. E por aí começou e, né, a carreira foi seguindo.
E eu quero saber mais depois desse lado empreendedor seu. Tranquilo. São muitos cargos aqui. Agora, eu tô curioso para saber do Fabrício, assim. O Fabrício, sem revelar a idade, viu? Mas como é que era aquela época que você tomou a decisão de se tornar um comunicador? Então, já falando de idade, né? Muito tempo atrás, né, minha idade não é o caso, mas a minha vocação, na verdade, veio com a família, né? Na verdade, meus pais, né, meus irmãos, né? Então, veio lá de trás com meu pai, trabalhou em uma das filiadas Rede Globo, né? Da TV Anguera. E ele entrou nessa área e foi, né, trazendo a gente com esse despertar, né? A gente, nossa, a gente, com essa visão que você falou aí, nossa, é bom, você olha, você acha interessante e tal. E aí meus irmãos começaram também a trabalhar e assim por diante, e aí eu também fui pego aí por essa área de vídeo, na verdade, né? A nossa área começou com jornalismo, na verdade, com meu pai, mas logo após, meus irmãos já foi trabalhar numa produtora e eu também já ingressei nessa área aí. E eu acho legal falar que são áreas muito multidisciplinares, né? Que elas acabam se encontrando, são funções diferentes, áreas diferentes dentro desse mesmo campo lindo da comunicação, que até a Rubia bate na porta, né, Rubia? Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, se eu não tivesse feito teatro, não trabalhasse nessa área de produção, acho que publicidade seria uma E o jornalismo área aí, hein? o jornalismo. Não picou, não deu certo. Já foi uma das minhas opções É mesmo? no Fico passado. mais tranquilo. Exatamente. O jornalismo está ali do lado. Também tenho uma admiração por essa área. Na comunicação como todo, mas eu acho que a área de publicidade tem uma coisa da criatividade importantíssimo. que me encanta ali, que talvez se não fosse teatro, talvez a publicidade. E aí a gente cai naquela conversa assim. Vou jogar uma primeira pergunta já pra gente aquecer, então, essa mesa. Bora hein? lá. Vocês acham que pra ser comunicador precisa ter dom ou é técnica? Vai. Vou deixar com vocês essa. Você pode responder também, viu, Rubi? Vou Na deixar minha os área, eu convidados. acho que os dois. Os É um dois. conjunto, Né? dois, Em todas as porque- áreas, as duas coisas. Né? A técnica, ela é fundamental também, né? É fácil, não que é fácil. Você consegue ser criativo com técnica. Você tem técnica de processo criativo como um todo, né? Hoje, o que se vê de metodologias que o pessoal utiliza, principalmente na área de inovação para isso, né? Então, assim, é importante também ter a parte técnica. Mas mais que isso, né? O repertório, né? Eu acho que o repertório da pessoa, né? Que, de certa forma, entra, né? É muito necessário, né? Assim, a pessoa ter noção de mundo, noção de pessoas, entender de gente, né? Entender de comportamento, né? Ou seja, ter um repertório amplo. Quanto mais amplo, né? Acho que para todas essas áreas, melhor. Desde a pessoa que tem uma noção de arte cênica, para poder entender se uma pessoa está atuando bem num vídeo, num comercial, né? Você tem a noção de design, você tem a noção de... Enfim, é um universo muito amplo de comportamento de gente, né? Tem a hora que as pessoas ficam complicando algumas coisas e tem algumas coisas que são, às vezes, um pouquinho mais simples. Mas, enfim, precisa dos dois, com certeza absoluta isso. Complemento, então. Sim. O Rogério, só aproveitando o que o Rogério falou sobre essa questão de mundo, a gente já falou em outros podcasts aqui, em outros episódios, sobre a questão de ser uma pessoa curiosa, né? De acessar vários tipos de leitura, de vários filmes, de ouvir músicas diferentes. Ser uma pessoa curiosa auxilia nesse processo para quem quer ser criativo, aliar essa coisa do dom com a técnica. É fundamental. Eu sou, por exemplo, vamos pegar, já entrar no exemplo, eu sou uma marca, eu quero me conectar com uma pessoa. Quanto mais eu conhecer coisas do universo dessa pessoa, né, e escutar essa pessoa, maior a chance de eu me conectar com ela. Então, é igual assim, eu gosto de um exemplo que simplifica muito as coisas, né? Na época que eu conheci a minha esposa, né? Eu identifiquei algumas coisas que ela gostava, né? Ela gostava de cinema, eu falei, eu também. Olha essa dica, gente. Viu? A gente já falou de paquera aqui no Vitor Podcast. Ela viu? gostava de rock, eu também. Então, assim, quando eu fui me comunicar com ela, naquele primeiro momento, eu abusei das coisas que a gente tinha de afinidade. Então, ou seja, isso quando você vai fazer a comunicação, seja ela até por uma paquera, por uma conquista, né? Ou até mesmo do ponto de vista da profissão, isso é fundamental, né? Você achar as coisas que tem em comum e buscar essas conexões. Fabrício, era uma pessoa curiosa? Como é que era? Então, aí na minha área, ela tem muita questão técnica que influencia muito, que é essa questão de estudar, de saber, né, o que você quer dar, do que você gosta, isso é o primeiro, né, que concilia com esse lance do dom.
Hoje lá na nossa produtora, a gente tem um setor de labs, né? Que é uma galerinha que entra nova e quer aprender e tal. Então, eu estou sempre ali direcionando, sempre ajudando. E eu consigo ver, né? Assim, o dom em cada um. Eu falei assim, cara, esse aqui é fera nisso. Só que nem ele sabe, nem ele vê isso. Porque é o que o Rogério falou. Ele tem que se cercar ali, ele tem que começar a identificar, né? E aí eu consigo ajudar mais rápido, né? E às vezes com um ano de estudo a pessoa tem um desenvolvimento melhor, entende melhor do que ele gosta. Chegou lá editor lá que trabalhava com conteúdos que não tinha nada a ver com publicidade. E quando eu direcionei, hoje o cara trabalha com 3D, faz personagem, tá? E aí indo para outras tecnologias novas aí. E usando o quê? O dom, né? Que é trabalhado, é lapidado, né? Eu acho que só o dom... Não, acho que a pessoa... É aquele negócio, né? Tem gente que se sente perdida em determinadas áreas, né? Então, o cara, às vezes, está numa área de música... ou né, auxiliar de alguma coisa, mas o cara é músico, né, tem muito dom para aquilo. E não se descobre, porque às vezes é a falta de... Né? E ali, então, na nossa área tem muito isso, de motion, né, de animação. Eu tenho muitas pessoas assim que têm o dom. Você vê assim, cara, esse cara... Só que às vezes ele ainda não descobriu, ele não descobriu a técnica. É legal você falar isso, porque tem espaço, mostra que tem espaço para desenvolver nessas habilidades. Eu acho que como a gente une essa questão do que a gente gosta, a gente já vai fazer aquilo muito bem, consequentemente se destacar, e eu acho que as oportunidades vão se encontrando nesse meio do caminho. Eu falo que na comunicação, vou dar minha opinião aqui agora, que eu acho que há espaço sim para todo mundo. Na minha sala de jornalismo, eu lembro que existem vários tipos de perfis de pessoas, e cada um, ao longo da faculdade, vai se encontrando, vai se encaixando no formato de comunicação mais próximo daquilo que ela, enfim, dos princípios da vida dela ou da maneira com que ela é. Não é à toa que a gente está aqui, né? Eu conversando com você através do vídeo aqui, o microfone aqui na frente, a gente vai se encaixando. Mas para a gente voltar lá no início, quando a gente fala de unir dom, é importante, mas técnica também, e para esse espaço de desenvolvimento, queria que vocês me contassem, então, quais são as formações necessárias para quem quer ser um profissional da comunicação. Pode começar, Rogério? Pode. Eu vou falar assim, da minha parte, que ela se torna até um pouco mais, como é que fala? Fácil, né? Hoje a gente tem canais, né, na internet que tem muita técnica. Ali vamos falar de técnica. Então, ali a pessoa consegue já identificar o que ela gosta, o que realmente ela vai à frente, ela vai conseguir levar. Porque eu vou te dar um exemplo de pessoas que procuram meu estúdio para... porque eu queria trabalhar com vocês, nossa, eu adoro motion, eu adoro edição, mas às vezes não sabe a fundo o que é. Né? A hora que você entra na frente do computador e vai mexer com keyframe, vai mexer com a timeline, eles falam assim, nossa, mas é isso tudo aqui? Não achei que era mais fácil, né? Então, esse primeiro contato, eu já até... É bom esses conselhos, assim, que é para facilitar, assim. Não sai comprando curso. Você tem ali um YouTube da vida, tem muitas redes sociais que te fornecem ali conteúdos de graça e que você já dá aquela sentida, né? Isso é uma primeira etapa ali, né? Eu vou mexer com edição de vídeo, massa, vai lá, sente, né? Baixa hoje tem softwares de graça aí, né? Até para celular mesmo, você já pode ir pegando. Hoje, até software 3D tem de graça. Então, você tem muitas ferramentas, você tem curso, você tem conhecimento, e aí você vai encaixar o seu dom no que você gostar. Igual eu te dei o exemplo, né, de pessoas que lá dentro do estúdio que começa fazendo uma coisa, mas se identifica com outra. Então, eu acho que esse primeiro passo é ir na internet e buscar esses conteúdos. Antes de eu conversar com o Rogério, quero saber também essa questão da graduação, enfim, quais foram esses cursos técnicos. Você trouxe aí vários termos que pode ser novo para muita gente. Para uns mais interessados que já deu uma fuçada ali, já deve saber. Mas você falou timeline, keyframe, como é que significa esse software? São aplicativos, né? Como que funciona? Hoje os softwares de edição, vamos falar de edição, que é um processo mais linear, vamos dizer assim, né? Você consegue ter umas timelines é linha do tempo, né? A linha do tempo é onde você joga o vídeo e você percorre esse vídeo ali. Durante o processo de edição. Durante o processo de edição. Então, ali você faz o corte do vídeo, você insere alguma transição, você faz um efeito de cor, de recorte. Vamos supor, quero fazer um chroma key, que é aquele processo de fundo verde,
que você recorta o fundo e aplica outras coisas, que hoje até nos aplicativos de celular já tem, né, esses recursos. Então, hoje está tudo muito fácil. E tem todo esse conteúdo aí na internet para vocês aprenderem. E depois a gente pode falar de processos de estudo mesmo, né? Tem curso e tudo, tem curso até fora do país. Então, tem isso. Só que eu acho que o primeiro passo sempre vai ser ali o primeiro conhecimento gratuito, né? É legal que o Fabrício falou muito bem sobre a questão dessa primeira etapa, e quando o Rogério foi contar um pouquinho da experiência dele, que ele começou fazendo alguns projetos para os amigos, teve aquela primeira experiência, eu acho que vai muito de encontro para o perfil esperado de profissional da comunicação. Então, como que você optou ali na hora de fazer uma graduação, na hora de fazer algum curso? Você já falou que fez um curso técnico, foi essa a primeira porta, mas conta pra gente como foi esse processo assim, de formação dessa parte um pouco mais técnica para o profissional que você é hoje. Então, eu comecei com a graduação de comunicação, né? Depois desse curso de formação gerencial, que dá essa visão geral de negócio, empreendedorismo e tudo mais, né? Eu falei, agora eu quero fazer publicidade. Entrei na faculdade de publicidade na época que publicidade estava dando mais alunos por vaga que medicina. Era super modinha, né? Digamos assim, né? Mas foi ótimo, né? E aí do curso de comunicação, né? Que hoje em dia, cada vez mais a gente vê que a faculdade é um ponto importante, mas não garante nada e não é tudo. E muitas coisas que eu aprendi no curso há um tempo atrás, hoje não me servem mais. Né? O mundo está muito dinâmico. Uma atualização constante, né? Exatamente, a gente tem que ter muita consciência disso, né? Aí, do ponto de vista, como no meu caso especificamente, né, eu comecei trabalhando com publicidade, a publicidade muito ligada ao mundo dos negócios, né? Então, eu já tinha tido a primeira formação lá antes e depois eu fui fazer um curso, no caso, de gestão empresarial, né? O MBA, na época eu fui buscar, foi nessa área de negócios, exatamente para conectar cada vez mais as questões dos negócios com a parte de comunicação em si, mas sempre, né, a parte da criatividade, né, a parte de planejamento estratégico foi sempre a parte que eu me identificava mais. E depois coisas específicas, né, muito curso específico da área, né, hoje você tem uma série de formações e nos dias atuais, né, escuta podcast sobre determinados os assuntos que me interessam, né, enfim, e aí a coisa por aí vai desse ponto de formação, né? E falando, né? Você tem o curso de publicidade propriamente dito, mas é uma série, assim, um grande número de profissionais que trabalham especificamente no mercado de comunicação não tem a formação de comunicação, né? Porque aquilo que eu até comentei lá no começo, entender de gente, entender de pessoas, entender de comportamento, né? Para trabalhar com comunicação é fundamental, até porque o restante, né, muitas dessas outras coisas estão numa mudança assim, né, muito grande. Hoje, então, né, nem se fala do que quando a gente começou a trabalhar um tempo atrás, do que se tem hoje. Então, assim, acho que você aprender essa essência do quero trabalhar com comunicação, você aprender que você tem um emissor ou um receptor da mensagem, que essas pessoas têm que se conectar, entender de comportamento humano, né, entender de linguagens, né, as coisas básicas como, né, o português, a linguagem, por mais que essa linguagem está cada vez mais se modernizando hoje, né, nos tempos digitais, digamos assim, né, mas você entender disso, porque não adianta nada comunicar. Se eu falar alguma coisa aqui, ou vocês, ou as pessoas que estão, né, assistindo ou ouvindo esse podcast não entenderem, não vai funcionar. Assim, é tão básico, mas eu vejo que às vezes as pessoas, né, ficam tão preocupadas com tantas coisas e que se esquecem do básico. Então, assim, o que eu direcionaria para quem quer trabalhar com comunicação, aprenda o básico. Porque, né, hoje em dia, então, cada vez mais com inteligência artificial, uma série de outras questões que têm surgido, né, alguma parte desse ferramental, a gente vai ser muito auxiliado pela tecnologia. Então, eu acho que se você entendeu a essência, você vai saber, você vai ser aquela pessoa que vai liderar e vai saber até o que pedir para essa tecnologia. Porque tem muita gente hoje, né, que usa tecnologia, né, nasceu de fábrica usando a tecnologia, digamos assim, né, as novas gerações, mas às vezes não entende um pouquinho do que está por trás, não entende nem como perguntar uma coisa adequadamente para uma inteligência artificial, para aproveitar e ter o melhor dela, né? Olha, então,
O Rogério já foi lá no comecinho, ele deu uma aula de introdução à comunicação, teorias da comunicação aqui pra gente, aí já chegou nessa parte, daqui a pouco a gente vai te perguntar também Vamos sobre lá. inteligência artificial, porque é um tema que tá muito comum, né, ultimamente, Sim. até porque tem um comercial que tá famoso por conta disso, mas hoje nas áreas de comunicação, né, quando a gente olha para os cursos de graduação disponíveis, graduações, né, a gente olha para publicidade e propaganda, jornalismo, rádio e TV, relações públicas, mas apesar de cada um especializar-se numa área, eles têm algo muito comum da própria teoria da comunicação sobre a importância da mensagem, do receptor, ou seja, quem está recebendo essa mensagem. Eu vou dar um exemplo muito simples que o pessoal de casa vai entender como essas áreas, elas se unem, né? Elas se complementam. Hoje, um dos maiores apresentadores, aliás, um dos maiores jornalistas, né? Apresentador dos maiores jornais televisivos que a gente tem no Brasil, é um publicitário. Sabe quem que é? Quem é, João? William Bonner. William Bonner é publicitário, a formação dele. Ah, é? E Eu tem não mais uma sabia. informação importante, faz aniversário no mesmo dia que eu. Ah. Feliz aniversário, William Bonner, lá em novembro a gente conversa um pouquinho mais. Mas então, é um exemplo muito, muito claro que mas é verdade. São áreas que se complementam, né? Então, apesar de ter a especialização ali, eu acho que fica evidente como dom, técnicas, quando bem unidos ali, você consegue chegar naquele objetivo final. Falei tudo isso para quê? Porque ele estava falando sobre essa questão da formação, desse processo que a gente está lá na sala de aula. Eu disparei em falar hoje, né, Rubia? Tô quase sentado do lado de lá. João, quando Ó, não? Mas eu vou me controlar. Mas é porque a gente precisa falar um pouco sobre a parte técnica, porque ela entra numa parte muito importante, que é a ética e responsabilidade na comunicação, né? Falei agora um pouco daquele comercial que ficou famoso, de uma empresa de automóveis, né? Que recentemente, em uma das campanhas publicitárias, a mais recente, lançada pela empresa, ela conseguiu unir mãe e filha, né? Duas cantoras, Elis Regina Maria Rita. e Maria Rita. A Elis Regina, que morreu, não vou lembrar o ano aqui agora Também exatamente, mas conseguiu... Foi 80, mais 80, ou menos. 81. É, por aí. Então, uniu as duas ali, as duas cantoras, em um único comercial, utilizando uma técnica, se eu não me engano, deepfake, assim que eles dá para chamar, né? Mas, enfim, utilizando essas coisas tecnológicas e tudo mais. Então, como que se complementa? Então, como que é a importância dessa técnica que a gente vê na comunicação para a gente conseguir atender esses requisitos primeiro, pela ética, né? Porque a gente são mensagens importantes, são mensagens que impactam um grande número de pessoas, geralmente. Então, como que é a importância que vocês veem a importância dessa parte mais técnica, das formações, ou seja, você optar por um curso, uma especialização, para conseguir lidar com essa parte ética, visto que hoje todo mundo consegue produzir conteúdo pegando o celular e atingir, que nem eu falei, grande número de pessoas. Mas a importância dessa formação para conseguir atender essa parte ética. Igual o Rogério falou, né? Assim, voltando um pouco lá na questão o mundo está modernizando muito, né? Então tá cada vez mais rápido as coisas. Software, celular, nossa, as coisas tá assim. Lança um celular, depois lança o outro, lança um software, já tem atualização no meio do ano. Antes era assim, um software por 2 anos. Hoje já é de 6 em 6 meses, já está acontecendo as coisas. E aí, o que está acontecendo com esses entusiastas? Vamos falar de motion, né? Que é uma área muito abrangente, que não é só, né, ir lá e fazer o deepfake, né? Porque isso aí tem um nicho de mercado muito... ele é mais complexo. E aí, o que acontece? A pessoa já vê isso acontecendo, ela não quer saber nem como que é a edição de vídeo, não quer saber nem o que é enquadramento, plano contra plano, plongé, não quer saber nada. Ele só quer saber que existe o deepfake. Aí ele vai trabalhar no estúdio, lá em São Paulo, sei lá, um Light Farm da vida, que é uma galera que faz esse tipo de trabalho, né? Que eu admiro muito, sigo eles. Tem estúdios fora também do país, mas que está nessa linha que um dia pode pegar um menino desse, que está entusiasta, aprendeu a fazer o deepfake. Ele não vai entender nada de nada, ele só sabe fazer o deepfake. Então, acho que o que é bom ser estudado é todo o processo. Eu gosto de produção audiovisual, gosto de publicidade, então vem sabendo o que é cada coisa, né? Procura saber quem que é um dos melhores publicitários,
renomados, né, do país ou do mundo. Então, começar a entender um pouco mais disso. Porque né? a consequência de você não ter essa informação pode ser grande, né? Por exemplo, um Exatamente. conteúdo desse, uma técnica dessa mal utilizada pode trazer uma consequência Exatamente. grande, né? Ele pode ter muita consequência. E aí você também fazer as coisas sem fundamento, né? Você, não sei, eu só sei fazer isso aqui. Ele não entra no mercado, ele não consegue um portfólio. Então tem que ser trabalhado. O que eu aconselho a pessoa, né? As crianças que estão sendo entusiastas dessa área, eu acho que tem que se acultuar disso, né? Tem que ter essa cultura de buscar como funciona. Até hoje, né, na minha área, eu uso técnicas clássicas, tanto de edição, às vezes até para minha vida pessoal. Eu estou ali no Instagram e fazendo um Reels, né, para mim, ou lá para a produtora mesmo. Tem gente que sai filmando e tal, e de repente fala, não, mas seus Reels ficam tão bonito e tal, mas é aquele negócio, tem a noção de um plano, de um plano mais fechado, um plano mais aberto, para te dar aquela ambientação do interesse que você quer mostrar, né? Ou um contraplano para mostrar o lado de cada da situação. Aí tem gente que já sai fazendo assim. Eu já quero dicas de gravação de Reels, Já é de mesmo? stories, E aí feeds. é um pouco de conhecer, né? Então, quando você passa a conhecer, né, esse universo, você passa a praticar e a usar da forma correta. Tem uma coisa muito interessante na fala do Fabrício, que como essa galera que a gente fala aqui para os jovens, né, o público-alvo é esse, já nasceu nessa era tecnológica e parece que tudo é assim, cai, né, do céu. Mas Eu também já nasci na área tecnológica, viu? Só queria deixar isso claro. Mas você é um estudioso. Brincando. E aí fica Fui teu parecendo WhatsApp que aqui, ó. tudo é no aqui e no agora. E tem uma história por trás de cada conceito do audiovisual, de cada conceito da publicidade, que é interessante o conhecimento, porque aí você amplia o seu poder também de barganha com o cliente, com aquela pessoa que está ali dividindo a bancada com você. E etc. É super importante isso que o... É repertório, né? É repertório, exatamente. E aí, pensando em repertório, entrando aqui no nosso próximo assunto, a publicidade ela ganhou novos ares de diversidade e representatividade nos últimos tempos, né? Quando a gente olha aí para os comerciais, né, João? Independente da mídia onde a gente acessa, está diferente. Sai aquela família tradicional da margarina, né? Exatamente, entra... aquela coisa higienista, com aqueles corpos todos padronizados. Como que vocês veem isso? Como que foi essa evolução? Foi uma demanda desse público que não se via nas publicidades? O mundo está evoluindo, né? Acho que a gente começa assim, a gente pensar as coisas que a gente fazia nos anos 80, né? A entregando a idade. Tem coisas que você fala, nossa, que absurdo, né? E aquilo era visto como uma coisa normal e que estava tudo bem, né? Então, vamos começar por aí. E aí o que acontece? A publicidade, a comunicação, ela na verdade é uma representação da cultura popular, uma representação do momento. Acho que é um ponto de atenção. Ou seja, então ela tem o momento, a sociedade, né? As pessoas que viveram, de certa forma, por muito tempo marginalizadas, né, elas estão gritando pelo seu espaço, que é muito natural. Né? A gente está naquele momento ainda que, por estar buscando esse espaço, precisa gritar um pouco mais. Né? Então, a gente está nesse momento do grito, até as coisas, de fato, né, conseguirem ficarem mais equilibradas, que é natural de qualquer processo de transição. Né? Primeiro você vai para a luta, né, para depois que você conseguir, de fato, conquistar aquele espaço, aquela coisa fica normalizada. Então, a gente está nesse momento. E a publicidade está vivendo esse momento junto. Mas eu queria voltar uma coisa atrás, que é o seguinte. Sem verdade, as coisas não são legais. O que eu estou querendo dizer? As marcas, as empresas, que só fazem então tá, agora eu tenho que ter negros, eu tenho que ter pessoas com corpo fora do padrão, não sei o quê, e segue só porque isso é um pedido da sociedade, a máscara começa a cair. Então, assim, o que eu estou querendo dizer... Hoje, inclusive, o conceito que se tem hoje de comunicação é o de branding, que na verdade, eu vou explicar, né? Que é de olhar a marca como um todo, a construção de marca como um todo, que vai, inclusive, beleza, eu estou colocando lá na minha propaganda pessoas dos mais diversas possíveis,
Mas e no meu quadro de funcionários? Eu estou colocando também? Eu estou remunerando essas pessoas da mesma forma? Né? Enfim, e por aí vai. Esse assunto já era outro podcast, né? A questão da diversidade como um todo. Então, assim, mas a gente vê um movimento das próprias empresas, ainda é um momento para atender essa demanda da sociedade. Em alguns lugares é mais natural, que às vezes você tem um fundador que está dentro de um grupo minoritário e ele, né, ele quer levar oportunidades para dentro do seu ambiente, enfim. Mas é isso, a publicidade tem que representar, ela representa o que está acontecendo na sociedade. E só que é muito importante que a marca não coloque só uma coisa que é para fora, porque ainda mais hoje, nos tempos de mídias sociais, né, isso cai por terra rapidinho, né? Quando a pessoa, você fala lá na sua propaganda que não sei o quê, que seus produtos são assim, são assado, mas aqui, aí uma pessoa mostra um vídeo lá dentro da empresa que não tem não sei o quê, né? A foto de festa de fim de ano da empresa, isso. Cadê? Não tem nenhum negro. Enfim, mas então a marca diz para fora, mas no seu, né, não faz isso dentro, né? Então, por isso que até o pessoal fala que a última onda de inovação é exatamente isso, né? Dessa questão de estar trazendo essas coisas sociais, as questões ambientais, como, né, um princípio de fato da empresa, né, da responsabilidade da empresa com o negócio. Olha, que aula que a gente teve até agora, né? Porque eu acho que essa mudança ela é de dentro para fora, né? Para a gente poder formar essa imagem da marca ou da pessoa, para quem está vendo, acho que estruturar dentro também é importante e até um dos desafios do mercado publicitário, né? Dá para vocês elencarem, assim, para a comunicação, quais têm sido os maiores desafios que vocês têm enfrentado lá no negócio de vocês nesses últimos anos com tanta evolução? Muda o formato de fazer, muda os equipamentos, mudam os processos, até a maneira de consumir. Eu fico pensando, antigamente a gente olhava sempre, enfim, eram pessoas, aquele ídolo, ator, atriz, cantor representando uma marca, e hoje a publicidade está muitas vezes na pessoa muito próxima de mim que tem ali o patrocínio e tudo mais, faz aquele stories falando daquele consumo. Isso também é uma maneira de publicidade, né? Mas quais têm sido assim, os desafios que vocês chegam e falam assim, no projeto, isso tá quebrando a cabeça da galera? Tenho certeza que superar está na meta e vocês têm feito isso, mas assim, tá quebrando a cabeça ali. Hoje nada mais, assim, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar mais com o dom, né? A gente estava falando logo atrás, as pessoas estão sobressaindo por esse motivo, porque hoje, antigamente, uma ilha de edição, por exemplo, custava uma fortuna, não é qualquer um que teria, né, uma condição de editar um vídeo, né, e ter uma estrutura para produzir um audiovisual. Hoje tá na mão, tá no bolso, né? Você pega um celular, você consegue fazer um vídeo profissional, com microfone, isso aí você vai na internet aí, compra baratinho os microfones e monta a sua estação ali na própria mão. E aí, o que vai deixar essa pessoa entrar no mercado ou não, ou dividir esse mercado com o meu, que eu já trabalho há mais de 20 anos, é o dom e o olhar. Então, assim, é o que a gente falou atrás, né? Ou o cara tem a formação, ou tem o conhecimento, então isso vai diferenciando. Um cliente que me procura para produzir um audiovisual, um institucional de uma empresa, ele quer ali ter confiança, né, no meu trabalho, então já vai buscando isso, já vai buscando um portfólio, vai buscando alguém que indica. Aí uma pessoa que está entrando ali no mercado com tecnologia nova, né, que é como é que fala? Esse contraponto aí, né, que o mundo mudou muito, então a produção de audiovisual tá assim, né, a rodo, mas cada um no seu nicho, cada um no seu lugar, cada um entregando o que pode entregar, né? E aí, quando mais conhecimento você tem, melhor você consegue entregar e mais você consegue ter essa credibilidade, né? Eu estou pensando aqui no teatro. Dentro do teatro a gente tem, né, para divulgação de uma peça, toda uma equipe, os profissionais, os atores, as atrizes, sonoplasta, os músicos, a galera que faz a captação, a galera que edita. E aí depois, geralmente, para a gente, que eu estou na produção e sou atriz também de um grupo de teatro, é apresentado 3 materiais para a gente escolher qual deles será lançado para divulgação de uma peça, por exemplo. Na publicidade também acontece assim, o cliente solicita algo e aí vocês fazem mais de um material para ser exibido para esse cliente. E aí, como que funciona? Se os 3 ficaram
muito bons. O que acontece nesse caso? Tá, vou lembrar aqui dos meus tempos de agência, né? Eu acho que o papel, quando a pessoa está trabalhando com de entregar, fazer uma entrega criativa para o cliente, né? Se possível, a gente levar mais de uma opção. Pelo menos no começo, quando está sendo desenvolvido um projeto, está sendo desenvolvida uma parte mais, né, que vai ser desdobrada depois em outras ações, né? Eu acho que é importante que se leve mais de uma opção. E apesar que o mundo, até vou voltar um pouco na questão anterior, que ele falou dos desafios, né? O mundo hoje tem pedido umas coisas muito, muito dinâmicas, né? Assim, e a luta por atenção, né? Acho que é um dos grandes desafios que a gente tem na comunicação hoje, conseguir a atenção das pessoas. Antes eu tinha poucos lugares onde as pessoas, meios de comunicação, né? Hoje eu tenho uma série de lugares onde eu me comunico com essas pessoas, né, e um volume de informações gigantesco. Então, conseguir atenção é um grande desafio. E o que tem acontecido, às vezes, até conectando com o que você falou aí, as pessoas têm entrado muito nessa coisa de fazer sem pensar e não leva mais de uma opção para refletir, que seja de uma coisa básica, porque tem que ser rápido, tem que fazer. Mas esse negócio mal feito, o que acontece? Não consegue chamar atenção. Nossa, eu fiz um esforço danado, vamos pegar uma mídia social, fiz uma publicação lá, 3 pessoas viram. Eu falei um número bem... Fui para o extremo aqui, só para ilustrar, né? Então, assim, voltando, o grande desafio da comunicação é isso, de conseguir chamar atenção. E aí o básico, saber contar histórias, né? Saber ver o que conecta com aquela pessoa, né? Você está no teatro, gente, tanto que uma pessoa que te contou uma história bem contada, você lembra daquela história, né? Você conta para os amigos, você replica aquela história, você quer contar para as outras pessoas. A pessoa que só apareceu, vamos pegar um exemplo no seu, né? Quando você estava rolando o dedo, você nem lembra, passou 10 minutinhos, você nem sabe mais o que você viu, porque você viu tanta coisa, seu cérebro nem absorveu tudo aquilo. Né? Um adendo só nessa questão de produzir um conteúdo de qualidade, né? Não só do audiovisual, mas também da criação, ela faz essa diferença, igual o exemplo que vocês deram no início do podcast. Um comercial, né, que tem Elis Regina, que olha aquilo, assim, todo mundo fala daquilo. É um comercial de 1 minuto, sei lá, nem vi se era um de 1 minuto, 2 minutos, mas é um filme lindo, muito bem pensado, muito bem criado, que tem clientes que às vezes procuram a gente, né, Rogério, assim, para produzir... Virou assunto, né? Não, às vezes para produzir vários conteúdos e, nossa, eu tenho uma verba muito, muito baixa e eu quero produzir 50 vídeos. Esses 50 vídeos não vai chegar nem perto de um comercial, né, bem criado, um vídeo bem produzido, um vídeo com um investimento... Uma ideia muito... uma ideia bem pensada. Aí uma ideia bem pensada tem que vir com, vamos criar um negócio massa. Aí vindo aí muito bem planejado para mim e a gente entregar um negócio foda, né? E às vezes a gente fica nesse tempo acelerado, e foi ótimo o exemplo do João trazer sobre esse comercial, porque eu li um pouco e que ele foi pensado durante quase 12 meses, né? A ideia começou no ano passado, em agosto ou setembro, e agora que surge esse material, né? Criativo, bonito, uma coisa sólida, que chama atenção e que vai ser falado aí por muitos anos, né? Quando se pensar num comercial que une 2 eras, assim, pensando, né, na mãe e na filha... As possibilidades não também, só na possibilidade do próprio objeto ali, né, do que quer ser vendido, Então, na verdade, né? Vai ser tema de TCC de muita gente, eu acho, esse... Olha só, a gente está falando, tentando inspirar as pessoas que querem a profissão, o tanto que precisa ter coragem. O que eu estou querendo dizer coragem nesse sentido? Se chegar numa mesa de uma reunião, por exemplo, né, da pessoa que paga as suas contas, um cliente lá que você tem uma receita muito grande, fala, não, nós vamos gastar 12 meses para entregar o material. Nos tempos de hoje, que a pessoa quer tudo loucamente para amanhã, obviamente, a marca não parou o mundo, com uma marca daquele tamanho, e ficou esperando 12 meses só por aquilo. Né? Teve o conteúdo de dia a dia, que talvez é o conteúdo que não precisaria fazer as 3 opções que você falou, mas talvez esse roteiro final...
3 talvez tenha sido pouco de quantos, né, storyboards, quantas coisas foram feitas para ficar um material bacana, você entendeu? Ou seja, para chegar naquele nível de produção, né? E hoje nós estamos aqui no... Eles colocaram tudo quanto é jornal falou disso, tanto pela questão que foi parar no CONAR, quanto por outras questões, né? No dia que publicou aquilo, todo mundo falando daquele negócio. A gente está aqui no outro podcast que vai ser publicado ainda em vários canais, falando sobre isso, dando mais visibilidade para o conteúdo, para a ideia, para a história que foi contada. Sim. E para a marca. Discutindo sobre... Né? Pois é, eu acho que eles conseguiram atingir o objetivo que eles tinham, né? Você tem dúvida? Isso é tudo. É uma coisa muito interessante, que é tudo pré-produção. Né? Quando fala assim, vamos produzir um material, não, tem que ser a pré-produção bem feita. Você tem uma pré-produção de muito tempo para depois, vamos então agora gravar. Aí a produção já sabemos o que a gente vai fazer. Então, vem desde um planejamento, né? Aí veio desde a agência pensar, roteirizar, né? E aí a gente, na produtora também, a gente tem várias etapas de pré, que é fazer um storytelling, né? Fazer um storyboardzinho ali, desenhado mesmo à mão. Então, pega uma Kombi dessa aí, fazer os enquadramentos, os planos que vai ser. Então, isso tudo é bem pensado. Porque a ansiedade, às vezes, não é isso, beleza, vamos gravar. Aí já aconteceu, já comigo. Uma produção que a gente tinha. Acho que tem ondas que você tem que surfar naquele momento, então você perde. Exatamente. Mas, no geral, essa não pode ser a regra sempre, né? Você tem que estar pensando antes de fazer, né? A gente teve um caso agora recente, que a gente foi para uma produção e fizemos tudo, fizemos storytelling. Eu vou até pôr um making-off lá no Instagram da Motion, depois vocês dão uma olhada. Fizemos todo o processo, assim, pensamos nos enquadramentos, fomos hoje tem inclusive a inteligência artificial que faz isso, na hora que a gente entrar no assunto eu vou falar, que faz os enquadramentos certinhos, né, de como que vai ser e tudo, pensamos em tudo. Chegou na hora no set, fomos para uma fazenda, e aí a gente foi gravar uma empresa de drones, né, com parceria com a DJI, que aí tinha umas colheitadeiras no fundo. Mas isso foi totalmente proposital. A gente fez, montou, enquadrou, iluminou. Pensa, numa fazenda, a gente ainda tinha a condição de fazer uma iluminação bem feita. E depois que o filme pronto, enviamos para aprovar, não pode ter essas colheitadeiras atrás. Nossa Senhora. Simplesmente isso. Simplesmente não pode. E aí a gente foi, depois de toda essa todo esse planejamento, a gente teve esses... Aí tem os recursos de pós-produção, conseguimos resolver no final das contas. São desafios gigantescos, né? Você falou, agora chama a atenção, né? Você está falando da contação de histórias, né? Da importância de a gente contar uma boa história, saber quais elementos que eu vou usar para contar uma história. E aí se coincide com uma palavrinha em inglês que é storytelling, né? Que você usa aí, mas explica para o pessoal, então, o que é essa tal dessa storytelling? Storytelling é você contar uma história com com fotinhas, né? Com enquadramentos, com desenhos, né? É um gibi. Então, gibi seria uma boa... Um bom storyboard, né? O storyboard é depois que você já fez toda ali a direção de arte, né? E você cria um storyboard para mostrar para o cliente, que geralmente a agência, quando tem criação de alguns letterings, né? Uma identidade visual, eles geram para a produtora complementa ali e a gente faz esse storytelling para mostrar como que vai ser a história. Ali com todo o textinho embaixo, esse enquadramento aqui vai ser nessa parte do texto. Aqui ele vai falar, essa parte do texto vai estar mostrando isso. E até... Bom que o episódio de hoje já está sendo um glossário, né, da comunicação para o pessoal que tiver interesse, que for seguir essa área. Estou torcendo para que seja muita gente, já tenha noção do que fazer, do que seguir, e já vai ajudar nas reuniões. Dos perrengues que passam principalmente também. o perrengue. E imagina uma colheitadeira, o perrengue, o tamanho do perrengue, mas são desafios, né? A gente estava falando sobre essa necessidade de ser um profissional multidisciplinar para encarar justamente esses perrengues, porque a comunicação, ela acaba esbarrando ali em outras áreas, né? Seja do design, na economia, audiovisual, né? Principalmente, enfim, publicidade mais especializado, mas também tem uma coisa mais de administração, de empreendedorismo, né? Queria saber de vocês, então, porque hoje vocês também são empreendedores, então vêm dessa área, trilharam essa especialidade dentro da comunicação, cada um em uma área, mas aí sentiram que pulsava ali junto com a comunicação essa via empreendedora, e eu acho que
todo negócio precisa de comunicação. E comunicação também precisa da gestão do negócio, né? Queria saber de vocês como que foi migrar, né? Não é uma migração, porque vocês... Mas unir, então, esse lado empreendedor junto com o trabalho que vocês faziam na comunicação. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, a última até montar meu estúdio, eu ganhava um valor X. E quando eu fui realmente para o mercado, né, atender clientes e tudo, eu cheguei, assim, de cara eu cortei esse X pela metade, né? Então, assim, eu já tive ali aquele primeiro desafio que era ter uma estrutura, que na verdade a gente sempre começa, né, bem pequeno, mas, né, a gente vai crescendo, mas foi ali esse primeiro desafio foi financeiro, né? Financeiro, isso é um baque. Mas aí a gente com estratégia, né, e já sabendo do que vai fazer, e a gente entrando na área de forma correta, focado, não tem erro. É esses conselhos que a gente sempre dá para esse pessoal que está sempre sendo entusiastas. Também não... eu faço isso com a minha família. Eu falo assim, ó, minha esposa, por exemplo, foi fazer faculdade, dá dinheiro. Então, assim, a gente tem que entender os dois lados. É um dom, é algo que gosta, mas também tem que planejar. Tem que planejar para você não estar ali fazendo uma coisa que você vê muito artista, né, passando muito perrengue, muito artista que tem o dom, faz aquilo com excelência, mas ainda não tem um mercado muito bom. Essa pergunta dá dinheiro é tão subjetiva, né? Porque dá dinheiro, mas dá trabalho também, né? Dá dor de cabeça, mas também dá orgulho do trabalho final, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Me conta também como que foi fazer essa migração aí enquanto mercado publicitário, depois... Na verdade, eu acho que eu pulei etapa quase, assim, né? No último ano de faculdade, eu trabalhei como estágio, na época, numa agência de comunicação. E aí, o plano era trabalhar nas agências de outras pessoas, talvez ir para São Paulo, que é o grande mercado de comunicação, né? O ideal, lá na faculdade, quando eu pensava, o que eu faria seria isso. Acabei a faculdade, na época, meu chefe, né? Tinha acabado de ser contratado de estagiário para ser contratado no lugar que eu estava, né? Falou... Nossa, eu estou saindo dessa empresa aqui, estou montando um negócio, eu queria que você fosse meu sócio. Uai. Usando o mineirês aqui, né, do bom mineiro. Mas, enfim, eu pulei essa etapa, né? Eu fui, naquele momento, com a cara e a coragem, né? Sem saber... ok, eu fiz curso de técnico de formação gerencial, mas... Jogo é jogo, treino é treino. E o jogo é pesado. Enfim, começou aí. Tem todo... Assim, tem o empreendedorismo, ele tem um certo glamour, mas é muito... Não é bem muito glamour essa história, não, né? Assim, de literalmente, né, no começo, igual o Fabrício falou, de a conta, né, faltar o dinheirinho para fechar as contas, pagava todo mundo e o meu, né, até que a coisa engata, mas enfim... Mas foi um aprendizado muito bacana, né? Depois que passa, né, dos perrengues, né? O aprendizado que a gente tem, o que isso fica para a nossa vida, né? Tanto no caso da comunicação. O que foi interessante? A empresa começou muito pequena, então eu tive a oportunidade de jogar em várias posições, né? Ou seja, desde ajudar o meu sócio, que era da área de criação, a finalizar um arquivo, a mexer com o software de edição gráfica, né, a cuidar da parte de produção gráfica, cuidar da parte de mídia, cuidar da parte de atendimento ao cliente. Esse cara de comunicação está pegando só o universo de agência, sem ir para ampliar, é muito extensa, né? Então, o fato de ser um ambiente pequeno ajudou a aprender um pouquinho de tudo, né? E hoje, né, depois de ter vivenciado tudo isso, me facilita muito que, às vezes, quando eu vou demandar uma coisa para um criativo, para um designer, né, eu consigo me colocar com mais facilidade no lugar dele para poder fazer um pedido e entender que aquilo que eu estou pedindo tem um grau de dificuldade X, né, de acompanhar, às vezes, a produção de um vídeo, acompanhar uma edição. Eu sei que aquilo que eu estou falando vai... né, tira a colheitadeira, como é que é, né? Aquilo lá não é tão simples assim. Hoje a gente tem muito mais recurso, né? Está muito mais simples do que foi antigamente. Mas, enfim, acho que essa noção do todo, né, por mais que você vai se especializar dentro da comunicação, no caminho que você se identificar mais, eu acredito que ter essa noção do todo é importante, né? E se você entender que o caminho... Tem pessoas que se sentem bem empreendendo e tem como se diz...
né, topam esse desafio. Tem pessoas que não têm essa pegada e está tudo bem, né? E se você vai, digamos, trabalhar para outras marcas e trabalhar para outras empresas, está tudo certo. Se você quiser montar a sua empresa, né? Enfim, acho que os dois caminhos são válidos, a pessoa tem que se identificar, porque assim, o pensar na conta do fim do mês, né, na conta da empresa, nas pessoas que estão envolvidas ali com o seu negócio, que você tem a responsabilidade com elas, né, é um desafio muito maior do que só o desafio de pensar em fazer a comunicação por uma marca, né? Deixa eu só fazer um adendo antes da gente continuar, que a gente está falando sobre essa visão multidisciplinar, enfim, essas habilidades, e você fala de novo sobre a questão de você ter feito lá o ensino técnico, te deu essa visão gerencial para você até virar sócio e jogar no campo aí. E é legal que a gente tem um episódio que fala sobre isso, a diferença entre o ensino superior e o ensino técnico. Eu nem vou consultar nossa mestra aqui no número de episódios, porque eu já fiz isso. Então é o episódio 49, disponível, que a gente conversou com a Samia Dantas, que é professora de física, e a Maria Irene Miranda, uma pedagoga, justamente para falar sobre a diferença do ensino superior à graduação. E a gente falou também, entrou nesses detalhes, você falou sobre MBA, que é uma especialização depois da faculdade, mas também desse campo, né, das vantagens do ensino técnico, das possibilidades que tem das áreas. Então, é um episódio para você ficar por dentro também. Pode ser interessante você conferir. E aproveitando, então, siga a gente no Spotify, no YouTube, Bitar Podcast, e no Instagram, @bitar.educação. É isso, se não for pedir muito também, segue a gente lá, acompanha por dentro. Agora, depois, você dá uma olhada se os nossos rios estão bacana, tá? Se a edição tá beleza, e se precisar, pode comentar lá, dar alguma dica, que a gente vai se ajudando nessa mesa aqui. Ô, João, só antes de passar, que eu sei que você vai fazer uma próxima pergunta. Eu vou deixar para você, pronto, então, aqui, ó. Ótimo, eu tô curiosa para saber se as pessoas estão, né? Como elas estão? Vocês aí que trabalham com pessoas, são gestores, empreendedores. As pessoas querem saber do todo, elas estão interessadas. Você trabalha aí com jovens, né, que atuam no campo da edição, ou não? Elas querem focar mais num nicho e o todo fica para você, que lidera ali a equipe? Como que tem funcionado? Então, de um modo geral, o jovem ele tá muito fascinado com todas as novidades, né? Então, acho que a novidade ela vem primeiramente para brilhar o olho assim de, nossa, mas agora a inteligência artificial faz um podcast desse aqui sozinho. Opa! Não, a gente já falou sobre Já isso também aqui. Aí já não me tem pergunta o número do episódio, mas tem esse papo que quase a gente fez o podcast lá da praia, né? Exatamente. Não, a gente vai continuar aqui firme e forte. Mas eu falo porque existe scripts, né, prompts que geralmente executam algumas funções. Mas como fazer esse prompt? Como que executar e desenhar essa linha? Hoje, né, na área de agência, tem agências aqui na região, né, no Brasil inteiro, que já faz pessoas do zero. Né? Você tem um ator ali num outdoor que ele não existe, só que vai fazer. Então, tem que ter esse conhecimento, tem que ir a fundo, tem que estudar. Não é só simplesmente ver. Igual escutar aí na internet, todas as redes sociais estão falando, a inteligência artificial já está fazendo um monte de vídeo bacana. Isso aí, muita gente querendo ganhar dinheiro hoje. Hoje existe, né, empresas de aplicativos e tudo, que tá querendo. Aí você vai lá, paga R$40 num aplicativo, e a hora que você vê, não é nada daquilo. Você tem que saber executar aquilo, né? Então, é muito disso. Acho que o jovem hoje tem que se alertar para o que está muito lúdico aí na internet, né, nas redes sociais, e olhar a fundo o que são cada atividade. Eu quero trabalhar com 3D, eu quero trabalhar com animação de personagem. Ainda hoje, eu falo porque eu estou com um trabalho desse lá na produtora. Assim, a gente pegou um clipe para pegar várias cenas e meio que redesenhar. Tipo aquele clipe do A-Ha, que tem umas cenas que saem uma mão assim, de desenho e tudo. A ideia é fazer aquilo. Só que aquilo foi feito na modo clássico, desenho animado, né? Desenho na mão. E aí hoje existe alguns plugins, algumas inteligências artificiais que pegam as cenas e refaz uns desenhinhos, mas não é igual.
né? Então, a gente tem que saber mexer na ferramenta para ficar o mais perfeito possível. Às vezes, eu posso até conseguir chegar perto daquilo, mas tem que ter muito conhecimento e estudo. Não adianta, tem que ter conhecimento. Tem que ter. Ou seja, inteligência artificial que já impacta a comunicação também. Falei que não ia falar um número, Rupia. Lá vem. Mas olha só, episódio 47 a gente falou então sobre a inteligência artificial. Já fica o convite para você conferir esse conteúdo também. Fica o convite para vocês também verem lá quais são as tendências, o que nossos especialistas trouxeram, porque aqui a mesa do Bitar Podcast, a gente só traz gente boa e o papo é bom e também tudo que é tendência a gente traz aqui na mesa do Bitar Podcast. Episódio 47 então, que a gente fala de inteligência artificial. Sumi de novo aqui. Uau, João. Parabéns. Vai. Pode seguir, meu amigo, vai. Não, é que, olha, eu tava pensando aqui enquanto a gente tava falando sobre, enfim, inteligência artificial, enfim, como mudou muito esses processos, né? Então a gente queria falar um pouco de formato com vocês também. Porque são muitos os tipos de comunicação, né? São várias áreas, cada um atua num segmento, mas lá na frente elas acabam se complementando, se encontrando. Então, por exemplo, existe hoje uma diferença, queria que vocês me contassem, então, comunicação de mídia, comunicação corporativa, como que funciona, então, esses segmentos? Vamos passar para o mercado de trabalho, ou seja, de onde vem a grana, né? Pagamento. Então, como que funcionam os tipos de comunicação que vocês fazem e como que está esse mercado? Então, como que funciona? São clientes? Como que funciona essa prospecção? Então, para quem tiver interesse, claro, está pensando em saber como é que vai vir o dinheirinho também. Então, atualmente eu estou mais no lado, né, como consultor, né, eu ajudo as marcas a contratar, inclusive, as agências, os parceiros para executarem tudo isso, né, executarem a estratégia que a gente elabora lá junto com as marcas. Eu vou te responder isso, mas eu vou trazer duas reflexões antes. Tem até uma frase que eu uso até na minha apresentação lá, que é o seguinte, eu não vou lembrar a frase certinha, mas a essência dela eu vou trazer aqui, que ela é atribuída a Einstein, que se eu tivesse 1 hora para fazer uma coisa, eu ia gastar 55 minutos pensando na pergunta certa a fazer e deixar os últimos 5 minutos para executar. Isso não tem acontecido, foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, independente de qualquer coisa, o pensar antes de fazer é fundamental. Ok, eu tenho 1 hora, vamos pegar o exemplo dele para executar uma coisa, preciso pensar a parte desse tempo antes de sair fazendo. Ok. E vamos lá, o que a gente comentou também? A gente fala, independente de qual tipo de comunicação, qual meio, a gente está falando pessoas com pessoas. Né? Então, vamos lá. Mesmo se eu for pegar uma comunicação de uma mídia de massa ou uma mídia digital, quem está lá do outro lado, seja essa pessoa representando uma empresa, vamos pensar que é uma comunicação corporativa de uma empresa falando com outra empresa, ou se é de uma empresa falando com um consumidor final, são pessoas. A pessoa que vai definir se vai contratar a sua ferramenta para a empresa dela, o seu, né, sistema de gestão, né, ele é uma outra pessoa. E as pessoas têm, né, uma série de questões. Obviamente, se você está num ambiente representando uma empresa, você tem um monte de coisa ao redor, né, mas são pessoas. E o que toca as pessoas e faz as pessoas a tomarem a decisão? As pessoas afirmam que a decisão é tomada por questões racionais, mas todos os estudos que se fazem a respeito disso se comprova que é por questão emocional. Né? Assim, um gestor de uma empresa, às vezes ele vai escolher uma ferramenta. Se eu escolher a ferramenta que todo mundo está escolhendo, a ferramenta que é a mais conhecida por todo mundo, eu chego para o meu chefe e falo, meu chefe, se der errado aqui, não fui eu, porque a ferramenta boa eu trouxe. Então, assim, né, ele fica todo seguro, ele teve a segurança de escolher a ferramenta por conta daquilo. Né? E a gente também, né? Até a hora que a gente tenta justificar, nossa, eu estou querendo trocar de carro e quero comprar um carro mais assim, mas porque esse carro, ele vai me caber, ou ele é mais... A gente tenta arrumar um tanto de coisa, mas às vezes você vai ver, nossa, é porque eu adoro esse carro, na verdade. Eu sempre quis. Sempre quis, ou porque aquilo me leva para um grupo, ou aquela roupa que eu comprei, eu vou me identificar naquele grupo que eu faço parte. Então, assim, tem tudo muito mais a ver com questões de emoções e pessoas, né, do que isso. Obviamente, para cada tipo de comunicação, você tem a ferramenta adequada, o meio adequado, e é uma questão técnica que a pessoa pode estudar a respeito disso. Na produção audiovisual, né, da mesma forma, como o Rogério falou, às vezes dentro de uma mesma empresa existe 3, 4 pessoas que estão ali na linha de produção e de comunicação, né? Então, eles fazem tudo, desde Instagram, né, institucional,
faz bastante conteúdo, só que cada uma é de uma área, né? Uma é de vídeos, né, rápidos, outras, né, estão ali tratando com a agência para uma perspectiva mais global da empresa, outras para vídeos que vai ser de apresentações de venda, né, outras de eventos, né? Então, numa mesma empresa você tem ali um nicho que é um filme institucional para a empresa, que aí sim é aquela história do filme da Kombi aí, que é uma coisa bem pensada, com um investimento maior. Então, assim, é a galinha dos ovos de ouro de toda produtora, né? Você fala, nossa, eu quero atender aquilo ali, né? Eu quero pegar aquele... Só que para isso é o que eu falei lá atrás. A gente tem que ter um conhecimento, a gente tem que ter um portfólio, a gente tem que ter uma credibilidade, senão você não chega ali. Aí tem lá na ponta, que é a molecada dos iPhones, né? Que tá ali fazendo videozinho e tal. Então, faz muito vídeo, trabalha muito e ganha pouco, porque ali é uma linha que alguém lá de dentro já identificou, porque o mercado está mudando, então já abriu aquela lacuna. Então, respondendo até um negócio lá atrás que a gente estava falando do mercado em si, onde cada um entra, eu não vejo briga de mercado, assim, eu vejo nichos, né, onde você pode se encaixar e trabalhar o seu portfólio, trabalhar seu conhecimento, o seu dom, né, para qualquer... Uma empresa em si, você pode entrar em vários lugares ali, né? Necessidade tem, né? Olha esse dado interessante, viu? O mercado publicitário brasileiro encerrou o ano passado com um crescimento de 7,7% em comparação a 2021, de acordo com dados do Cinep Meios. O monitoramento aponta que ao longo de todo o ano passado, as agências que compõem esse estudo, elas reportaram uma movimentação, olha só, se isso não te incentivar, não sei, depois dessa conversa, e com o número que eu vou te dar, 21 bilhões e 200 milhões em investimentos de mídia. Lá em 2021, também não foi pouco não, viu? 19 bilhões e 700 milhões. Vale lembrar que era um ano de pandemia, então as coisas ainda estavam um pouco instáveis, né? Então, há uma necessidade muito grande e há formatos, há espaço para isso, né? Para a gente ir caminhando já para o final da nossa conversa, queria que vocês deixassem... como a gente falou lá atrás, nessa questão de dom, técnica, mas também habilidade. Então, o que um profissional de comunicação, independente para que área que ele queira seguir, ou que ele vá se descobrindo ao longo dessa trajetória, assim como vocês foram testando e viram onde deu melhor, mas assim, a gente já entendeu que técnica e dom, elas vão se complementando, mas habilidade. Então, quais habilidades que vocês acham que seja imprescindível para o profissional de comunicação? Conhecimento, né, de mundo como um todo, conhecimento de gente. Eu acho que a pessoa precisa se concentrar em entender a base, como eu falei várias vezes aqui, porque igual as coisas, as ferramentas mudam cada vez mais, os meios, né, os canais, né, lançaram uma rede social nova esses dias, vão lançar mais uma infinidade, ou seja, se você entende a lógica, igual ele deu o exemplo lá, se eu sei fazer a lógica de produção de vídeos, até para um Reels que eu for produzir, eu vou saber fazer ele melhor. Então, ou seja, pode vir a ferramenta que for, que se eu entendo o básico do negócio, né? Então, acho que a habilidade é isso, é entender de pessoas, de comportamento, a técnica básica de como é que as coisas precisam ser feitas, né? A essência do marketing, né? Enfim, e tudo isso, se você entender dessa essência, né? E, obviamente, ficar antenado com o que está surgindo de novo, né? Não, agora eu sei isso aqui e está tudo certo, né? E aí você vai conseguindo conectar com cada nova tendência, com cada nova ferramenta, e você consegue, né, ter uma profissão, né, que vai por muito tempo. Senão você vai ficar obsoleto e velho e vai ficar para trás. Então, acho que, em essência, acho que é isso. As habilidades é de estar sempre se renovando, né, e de estar entendendo o básico. Ser muito curioso, muito, né, buscar de tudo um pouco, né? Para trabalhar com comunicação, até aquela música de um gênero que você não gosta, é importante ser ouvido de vez em quando para entender que isso está acontecendo no mundo e que tem pessoas que, por algum motivo, se identificam com aquilo. Por mais que seja aquela música, nossa, eu não gosto de jeito nenhum. Então, acho que é isso. E cabecinha aberta, né? Ampliar o leque, né? Isso. Falando em ampliar o leque, na minha área é mais complicado isso, porque é muita coisa que está acontecendo, é muita ferramenta. Então, para indicar para alguém aqui, assim, nossa, segue esse caminho, eu posso estar, às vezes, tirando ele do caminho certo, né? Falando, não,
vai ali, vamos mexer no After Effects. Hoje é um software que a gente usa para pós-produção, né, que eu acho que é o mais usado hoje no mundo, né, de pós-produção nível, né, publicidade, né, entrega de comerciais, documentários, essas animações mais comuns. Aí, lógico, tem outros mais altos e também mais baixos, né? Você vai para o celular, hoje tem CapCut, né? Tá muito famoso aí com... Eu adoro ficar então, brincando lá. todo mundo tem acesso, gente. Isso aí é muito fácil. Aí é buscar essa forma correta de usar. Não é sair também filmando e né, tem que saber a forma correta. Hoje tem muito tutorial na internet. Você pega o YouTube, então o que eu aconselho novamente é a pessoa se identificar ali com algum software. Na minha área existe a parte de ilustração, né? A ilustração vai também de agência para a produtora, né? Porque a produtora tem o ilustrador também para fazer os storytellings, para fazer as animações de personagem. Então, você tem a animação clássica, tem a animação de personagem que a gente usa, às vezes, o Toon Boom, né? O software, até o próprio After Effects, que você pega um boneco, em vez de você fazer de forma clássica, ele movimentando por frames, né? Que a gente fala, por fotos, a gente faz ele... com junções, e aí articula ele e faz um rig. Rig é o esqueleto, né? Você faz o esqueleto e faz ele animar ali com keyframe, né? Que é os pontinhos. A gente marca os pontinhos de cada animação. Então, é um outro universo. Então, a gente chama isso de universo 2D. Aí, depois vai para o universo 3D. A gente tem também a parte 3D básica, né? De planes, né, de coisas mais... hoje no mercado de varejo tem muito aquelas letras caindo. Fiz muito isso já na minha vida, nossa. Tinha o Ricardo Eletro na época, né? Era a referência para todos, né? Então chegava, pô, não, eu quero um comercial igual o Ricardo Eletro. Aí a gente já sabia mais ou menos até o efeito que ia usar. Às vezes tinha até pronto ali, mudava a cor e fazia ele caindo, quebrava o chão. Não entrega o segredo tudo. não, cara. Pelo amor de Deus, olha. E aí é muito interessante isso, porque é o start, para mim foi, né? O start para o mundo 3D. Quando eu comecei a mexer com essa parte do 3D, e também é uma dica, né? Para fazer coisas mais básicas, uma letra, faz uma letra, aprende como que ela faz caindo, né? Tem um Clove Collider, né? Que você habilita, ele já cai, para quebrar o chão, tem outro plugin. E aprendendo essas artimanhas, que é uma forma da pessoa falando, nossa, eu já faço isso. Aí eu, como um estúdio de animação, eu vejo que, nossa, o cara já sabe fazer aquilo, então vem cá, né? Já entra para o Labs, já entra para a parte de laboratório ali, para ver se entrega, para ver qual que é a rapidez que ele executa aquele trabalho. E aí vai indo mais, eu vou ficar aqui a noite inteira se for falar todas as áreas que até tem. chegando na inteligência artificial, tá dando até medo já. Não, hoje Daqui a pouco vai ter letra caindo aqui. Tem o Unreal Engine, que é o que faz os games hoje, que está muito, muito forte na nossa área também de audiovisual, que ela te dá um render mais realista. E ele tem a interação. A gente vai agora começar um projeto com a imersão dentro de imóveis, assim, que você vai lá, você liga a luz, você desliga a luz, você troca a cor do móvel. Então, você vai para frente tudo com óculos. Então, tá integrando tudo, né? Eu já estou então, curiosa para entrar no Instagram da empresa do Fabrício e ver tudo que ele faz. Aproveita, Fabrício, deixa seu Instagram e o seu também, Rogério, por favor, que eu tenho certeza que a galera tá aí curiosa para saber tudo que vocês fazem. O Instagram da Motion é Motion Studio, @Motion Studio. A gente podia colocar as letras caindo, escrevendo Motion Studio aqui, deixar a dica pra edição, né? Caindo aqui, ó. Fabrício, entrega aí pra eles essa edição aí de brinde, ó. Mostra já. Isso aí. Só não vai colocar ninguém aqui no meu lugar, tá? Nada de inteligência artificial, aqui a gente continua firme e forte, né, Rubia? Exatamente. Mas deixa também suas redes sociais. Então, o nome da minha empresa é Consulting, né? Console de alma, né? Em inglês, no meio, né? E o Instagram é con.sou, né, de alma.tng, né, consulting. Eu achei de uma criatividade agora que ele falou, cara. Tem uma poética. Tem uma poética. Então, aí lá ainda a gente está no desafio de produzir mais conteúdos também, né, mas se quiser falar com a gente, encontra a gente por lá também. Show de bola. Ô, Bia, você como comunicadora também, quais habilidades você destacaria
para um profissional da comunicação? E aí? Para um profissional da comunicação, Locutora. Ai, Sua voz é bonita. boa noite, bom dia, boa tarde. próxima estação. Habilidades. Trabalhar em equipe. Eu vou pensar muito na comunicação do cinema e do teatro. Sem dúvida. Trabalhar Na em equipe, importantíssimo. Em tudo, né? Hoje não tem... Habilidade da inteligência emocional, porque nas artes a gente tem o ego muito aflorado, e aí saber lidar com isso às vezes é muito difícil. Então, a inteligência emocional, não artificial, a emocional. Saber jogar uma ideia fora e para a próxima, Ai, né? é tão Ai, que difícil, difícil. porque você fica ali, essa ideia era muito melhor. Eu já Mas- deletei um Desafios. vídeo inteiro. Eu já deletei um vídeo inteiro por isso. Eu Não. choraria. E eu acho que foi a melhor coisa da minha vida naquele momento. Quando o pessoal vai mexendo no texto de jornalista, a Giovana sabe disso, né? Como que dói, cara. Como que você faz lá o texto, ele deu o seu melhor, aí chega uma pessoa e fala, e se a gente mudar isso? E realmente, às vezes, faz muito mais sentido. Mas desapegar daquela ideia original é o tempo que vai Isso. É um lidando. aprendizado. Para quem com for trabalhar certeza. na comunicação é ter coragem de jogar a ideia velha para trás. É. Isso eu ia falar, é começar. uma dica muito boa, até para a galerinha aí do Motion, né? Vamos aprender a entregar o que às vezes o cliente precisa ou às vezes o que realmente é a ideia, né, final. Porque às vezes a gente está com uma ideia inicial e não é essa. A gente tem que aprender a largar e começar do zero. Meus meninos lá sofrem comigo, porque eu falo, deleta isso aqui e vamos fazer de novo. Eita, eu não- E tem dado certo. Tem dado dado certo. João, que papo, hein? Interessantíssimo, viu? Eu Tô tenho- saindo daqui inspirado. E tenho Aí. certeza que tem gente que vai se inspirar também na hora de decidir. Quem sabe, né? Teremos futuros publicitários. Já recebemos uma aqui no episódio... Hoje eu tô nostálgico, né? Mas o episódio dos Jovens Aprendizes, a Sara, né? Exatamente. Que vai ser uma publicitária. Tava aqui também. Fica a dica para vocês. Uma futura estagiária, quem sabe. Só um complemento rapidinho. Claro, A gente não, não aqui- passou por uma coisa que está muito... A questão do game, e nem vai dar tempo de falar agora, que nós já estamos encerrando. Mas a galera que curte game, né? O game tem sido uma grande ferramenta na área de comunicação. Então, só para... Alguém tá Mas- vendo? Mãe, pai, deixe seu filho jogar videogame. Talvez ele esteja trabalhando lá do São criativo. profissões promissoras, né? E com certeza a produção já anotou, vai ser um dos próximos um dos temas episódios. aí, olha. Exatamente. Sugestão de pauta. Olha, tô Exato. aqui, que louco já. É isso. Vamos dar tchau pro pessoal, porque realmente senão a gente vai ficar mais tempo aqui. Daqui a pouco vai ter letra caindo, vai ter letra ter caindo, a gente dinossauro vai entrar nos passando aqui jogos. atrás, a gente vai ser substituído. Enquanto isso, vamos melhor dar tchau. Pessoal, esse foi mais um episódio do Bitar Podcast. Vale aqueles recados de sempre, né? Mais episódios, você sabe que tem o nosso canal no YouTube e também segue a gente nas nossas redes sociais, @bitar.educação. Acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês e até uma próxima conversa, que eu tenho certeza que se a gente sentar aqui para conversar daqui a um ano vai estar tudo diferente. Mas eu acho que os recados e as mensagens, né, impactaram nossos ouvintes e isso é o mais importante. Eu acho que é o que fica. E os próximos formatos, rumos, redes sociais, a gente vai conversando sobre isso. Pode ser? Pode ser. mais. Se tocou Voltem, um viu? coraçãozinho e fez aquela pessoa se inspirar, já valeu Vai que esse tempo encontra, que a gente né? passou aqui, né? Tenho certeza que sim. Exatamente. Até mais, viu? Até o Até. próximo. Tchau, tchau.